Boa tarde, pessoal, tudo bem? Começando mais um Drivecast e hoje já estamos no episódio 97, se não me engano, tá bom? Como sempre, fico na dúvida, mas acredito que seja 97. E hoje também nós estamos com mais um convidado muito especial da nossa comunidade brasileira aqui no Japão, né? Logo, logo vou pedir para ele se apresentar. Muito obrigado. Porém antes, né, agradecer nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né? Agradecer primeiramente ao Açaí Motion, né? Acho que muita gente aqui no Japão já conhece o Açaí Motion, né? Mas porventura você não conhecia ainda, né? Açaí Motion é um energético brasileiro, que ele é envasado aqui no Japão, né? E além disso, o grande diferencial dele, né, é que ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná, tá bom? E é formulado é, com as vitaminas do açaí, né? E também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra, tá bom? Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também. Algumas características do Açaí Motion seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten, no caso, extrato de açaí, que seria rico em vitaminas do complexo B, extrato de guaraná, que seria a fonte natural de cafeína, extrato de cenoura negra, que seria corante natural, e baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml. E dica de consumo, aprecie gelado, puro ou como base em drinks. E evite agitar antes de abrir, tá bom? Do resto é só apreciar o Açaí Motion. E é isso então. Agradecer então ao Açaí Motion, agradecer ao Santana, né, no caso. E também agora agradecer ao nosso apoio de mídia, né? Que seria o Portal Guma, né? Que da pessoa do Claudio Sugimoto está nos apoiando. Quem quiser saber tudo sobre eventos da comunidade brasileira aqui no Japão, é só acessar a página deles, é portalguma.com, ou também tem a página do Instagram deles, né? Portal Guma, isso. E inclusive na página deles tem a parte do Drivecast lá, tá bom? Então dá uma olhadinha por lá também o Drivecast. E é isso então, agradecer mais uma vez o Portal Guma, agradecer ao Cláudio Sugimoto. E é isso, agradeci a todo mundo já. Então, agora agradecer nosso convidado de hoje, né? E pedir para ele se apresentar então, né, por favor. Olá pessoal, aqui é o Auro Odahara. Eu sou aqui de Nagoya, trabalho com é, vários tipos de terapias, principalmente massagem, né? Eu dou aulas de shiatsu, reflexologia e ensino reiki também. É isso aí, né? Estamos aí, vamos ver o que vai sair, né, da nossa Tá conversa ótimo, hoje, né? né? O resto a gente vai descobrir aos poucos conversando aqui, né? Isso, vamos lá então. Tá ótimo, então. Deixa eu só ver aqui. Ah, deixa eu só ver a pessoa da live aqui. Alex Yanai, boa tarde, tudo bem? Ah, Art in Business Fair, boa tarde. A Celina, né? Boa Celina que tá tarde, aí. Celina. A que cuida da página do Instagram, né? É. Isso, isso, Então é isso, ela, né? isso. Celina. Que ótimo. Boa tarde, Celina. Boa tarde, Celina. Tudo bem? Inclusive agradecer, né, a Celina por ter feito a nossa conexão hoje, né? Sim, Foi ela que sim. fez a nossa Foi conexão. ela que fez o Obrigada, link Celina. aí. Agora nós vamos passear um pouquinho aqui por Nagoya Aham. e até um parque aqui perto. E vamos lá, então. Vamos lá. Aqui no Drivecast, Auro, Hum, assim, realmente é como eu comentei com você na troca de mensagem, né? É um sim. bate-papo mesmo, né? Não é aquela coisa tão quadrada assim, né? De Ah, perguntas e tá legal. respostas, né? Tá legal, né? E. Você conduz, né? Ah, O carro e. pode deixar. Mas geralmente eu começo conversando o bate-papo com os convidados, Sim. é, querendo saber da pessoa, da onde que ela é do Brasil, no caso, né? Ah, sim, né? Eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul, né? Cheguei aqui no Japão com 18 anos. Certo. Ah, agora estou com 51. Eu vim assim como naquela época, em 92, como todo mundo dos DKSEG daquela época veio em busca de melhoras de vida, né? Vim aqui, né? Porque eu queria, né? Melhorar a minha vida no Brasil e Certo. tinha aquele sonho, né? De ser alguém, de se realizar de alguma forma, né? Ah, tá. Eu acredito que assim, né? Quando você, Auro, perdão. Eu vou parar um pouquinho aqui, mas pode continuar, tá? Eu só vou ah, arrumar tá. uma coisa aqui.
quando você vai em busca de alguma coisa, na realização, por exemplo, deste Uhum. sonho que eu tinha, né? No final das contas a gente acaba realizando, né? Eu acho que o nosso chamado, né? O nosso propósito de vida, né? Porque Certo. foi aqui que eu, né, realmente descobri, né? O que eu gostava de fazer, né? Foi aqui que eu me Hum, encontrei, vamos se dizer. E então aquele anseio, aquele sonho que eu tinha, né? Eu não sabia nem que era massagem, que era terapias, né? Eu só hum. sabia, eu acho, do que eu não gostava, do que eu não queria, Ah, tá. que era ficar naquela situação, naquela condição, e aquilo não estava legal, né? Mas naquela época, em 98, 99 mais ou menos, né? No Japão não tinha essa abertura que tem hoje, né, de ter vários cursos, de várias opções para você fazer o que você quiser. Não Hum. existia essa coisa ainda de estudo, internet, né, faculdade online, essas coisas. O que tinha pra gente na época, que foi essa abertura, foram as massagens, né, as casas de massagem, né, lá de Osaka principalmente, né, que deu aquele boom, né, e muitos brasileiros entraram, saíram, fizeram essa transição da fábrica para massagem, né? E foi num desses anúncios de jornal que eu realmente falei, fábrica realmente eu não gosto, né? Certo. Quem sabe aqui, né? Eu Ah, também não tá. gostava de massagem, eu acho. Ah, você não gostava, é? Eu tinha muito É. receio de tocar nas pessoas, né? Natural isso, né? Você não sabe do que se trata, eu não queria, né? Uhum. Então eu falei, vou aprender só a massagem dos pés, né? Porque pelo menos é uma distância aqui, né? Certo. Mas foi muito rápido. Eu estava aprendendo a massagem dos pés, daqui a um pouco eu já estava fazendo shiatsu, daqui a pouco eu já estava fazendo outro tipo de tratamento, de manobras e de repente eu já estava também trabalhando com outra coisa que foi difícil eu aceitar na época, né? É Uhum. usar, tocar no corpo da pessoa sem a toalha, que é a massagem que a gente trabalha com óleo, Ah, tá. né? Aí de repente eu me vi na Tailândia fazendo curso lá e tudo aconteceu muito rápido. Por isso que eu falo que assim, né? Quando a gente encontra o nosso propósito, né, as coisas fluem, né? Sim. O problema é resistir e não fazer, né? Você resistir àquilo que está no seu chamado, né? Que está dentro de você. Às vezes a gente não sabe, né? É normal não saber, né? Por enquanto. E a gente vai dando cabeçada, né? As pessoas em si, né? Eu também. Mas depois que eu encontrei que era isso né, que me fazia sentir bem, que, né, apesar dessa coisa, dessa dificuldade em se soltar, em fazer, e as coisas foram indo, né? Muito rápido depois disso, né? Hum. E quando deu, né, a crise de 2009, 2008, 2009, e que eu recebi uma oportunidade muito grande, né? Apesar que só entrei em 2011, de uma pessoa que ela é muito importante na minha vida também, que é a dona Gracete do Ombro Amigo, né? Não posso deixar de reconhecê-la, né? O seu papel é importante, né? Na vida de muitos brasileiros aqui, que ela foi aquela, sabe, aquela mãezona que impulsionou, falou: você consegue, você vai lá, você está preparado para fazer isso, né? Eu achava que não, achava que Hum. não tem isso, tem aquilo, né? Aquelas coisas, né? Certo. E ela foi uma pessoa fundamental nesse processo, nessa transformação. E foi aí que eu resolvi entrar para a escola Ombro Amigo, me preparei mais, né? E depois veio o convite para começar a dar aula Ah, nessa entendi. mesma escola, né? E eu tô com eles até hoje, né? Ah, que Eles legal, que legal. são os meus parceiros de trabalho, né? E que me Uhum. dá suporte, né? Naquilo que eu preciso, né? Desde 2011, né? Estamos aí, Entendi. né? Então foi isso, né, que aconteceu e, né, que está Uhum. acontecendo dentro dessa caminhada, né? Lógico, né? Eu acredito que realmente abriu as portas para eu entender melhor esse mundo, esse universo todo. Uhum. Foi quando me convidaram a fazer um curso de Reiki, que é uma Ah, prática onde você canaliza a energia e deixa a energia fluir, né? É, reequilibrando as pessoas, né? Curando, né? Abençoando a vida delas e a do hum. próprio, né? Facilitador, que no caso sou eu, né? Ou aquele que pratica o Reiki, né? Então, nisso
que as coisas se abriram quando eu fiz esse curso, né? Eu nem sabia para que servia aquilo, na verdade. Eu fui sabe, no embalo, né? Uhum. O pessoal chamou, vamos fazer. Tinha uma amiga, né? Que, você vai fazer muito bem para você, vai lá, faz esse curso, você vai gostar e tal, né? Hum. Não sabia nem se era de comer, né? Pra falar a verdade. Aí eu fui, né? Naquele Uhum. impulso, né? É, a gente acha que é um impulso, mas eu acho que é a vida conduzindo, né? Hum. A gente para aquilo que a gente tem que realizar, né? Sim. Falando nisso novamente, né? Aí foi quando eu aprendi, né? O reiki, depois o reiki as coisas abriram aqui na cabeça, sabe? Ah, tá. Aí foi quando eu realmente falei, não dá mais para ficar, né? é, Trabalhando aqui onde eu estou, não estou Uhum. feliz, isso aqui não me serve mais e foi uma luta, né? Até eu chegar então e falar, não, agora eu vou fazer massagem, né? E mesmo assim foi muito difícil no início porque eu acreditava muito que o que dá dinheiro é fábrica, né? Sabe aquela Entendi. coisa que muita gente hoje ainda tem dificuldade de é, fazer um curso, ou mesmo fazendo vários cursos, porque hoje tem uma opção infinita de cursos, eu acho, aqui no Japão para os brasileiros, Sim, né? sim. Mesmo fazendo aquilo, ainda tem dificuldade porque acredita muito que a fábrica te dá dinheiro, isso daqui não te dá dinheiro. Isso é uma coisa da nossa cabeça, né? Uhum. É aquilo que você acredita, né? Se você... Dona Graciete falava muito nisso, tem que acreditar, o que você acreditar vai ser, né? E é assim, né? É assim Uhum. que as coisas fluem, porque... Auro, mas, perdão, Oi, só voltando um pouco no tempo, né? sim. Mas é que no começo, como deu um problema técnico, eu tive que Ah, me tá, tá, distrair um tá. pouquinho aqui Sim, sim. com a questão aqui, mas Hum, você falou que é de Dourados no Brasil, no caso, sim, né? sim. E como é que foi a infância na sua lá, né? É, lá no Brasil, lá em Dourados, no caso, né? Até você vir para o Japão, né? Como é que foi o processo, assim? Você estudou ensino médio? Sim, eu estudei, né? Até o. Eu, na época eu falava colegial, hoje eu nem sei mais como Acho que fala, era né? colegial, Ensino acho que médio. agora é ensino médio, né? Ensino médio, isso. E faz uns 20 anos que acho que chama ensino médio, eu acredito. Né, nem sei mais, né? Já faz um Então, tempinho já. eu estudei, né, em Dourados, né, até me formar, e eu prestei, né, o vestibular em Campo Grande, né? Uhum, E não deu certo, e eu falei, o que que me resta agora fazer, né? Fiz o alistamento militar, porque é obrigatório, né? certo. Não sei se ainda é também, né? E aí me dispensaram também. Aí restou o Ah, Japão, né? Foi assim. então você foi dispensado do serviço militar, Sim, aí você veio para o Japão, no caso, sim, né? aí vim pra cá, né? E no caso, essa vinda para o Japão, como que foi assim? É uma vontade sua mesmo ou foi outras questões? Como que foi o Aquela processo? coisa, né? Eu estava trabalhando, né, no escritório de uma metalúrgica, Uhum. né? É porque naquela época a gente podia trabalhar desde os 14, 15 anos, carteira registrada, né? Ah, tá. Eu não sei agora, né? Acho que não pode mais. E eu estava muito infeliz, muito assim, né? Uhum. Não estava dando para viver, entende, né? Entendo. Aí foi quando um amigo falou, é, isso foi no ano de 91, ele falou, Auro, eu tô indo pro Japão, né? Eu falei, nossa, indo pro Japão, mas como assim, né? Eu não Hum. sabia nem falar o Ohayou com arigatô, pra mim era uma coisa só. Ah, tá. Tô indo, né? E vamos, Eu vou te passar o contato, procura uma pessoa assim, assim, assado, em Campo Grande, ele tá levando e tal. Certo. Aí eu falei, né, uma boa ideia, né, pra ir lá e, né, ganhar uma grana e voltar, mas existia, né, uma coisa que eu falo, um descontentamento com tudo ali, não estava feliz ali, né, No no Brasil. Brasil. Não era Uhum. só o dinheiro, era algo que não estava legal, Certo. né. Não que cheguei no Japão e as coisas ficaram legais assim, né, não é assim. Hum. Essas coisas vieram com o tempo, né. Vim aqui, me adaptar, tudo, né. Mas não estava legal. Então eu acho que aquela insatisfação que eu tinha, na verdade, Uhum. era talvez um chamado, né, para você vir para onde você precisa estar, para onde existem lições que você precisa aprender nessas condições específicas que o Japão proporciona. Em relação a essa insatisfação sua, você pode estar comentando dentro do possível, assim? Eu simplesmente me sentia muito deslocado, sabe que você está deslocado Ah, dentro da entendi. família, dentro dali, sabe? Eu não me sentia, como se fala, que aquilo era o meu lugar, entende? Hum. Sabe?
uma desconexão com tudo, com as pessoas, com aquele estilo de vida. Era uma desconexão. Acho que muita gente sente isso. Não é possível que seja Ah, só. então, eu não sei se é a mesma questão, né? Mas Ah, assim, a hora que você falou em relação a se sentir deslocado, eu lembrei de mim mesmo, né? Na infância, sim, falando um pouquinho de mim agora, né? sim, Mas sim, assim, meu pai, meu pai é japonês, que sim, imigrou pro Brasil, né? Pós-guerra, sim, sim. e eu fui criado dentro de uma cultura bem Ah, japonesa. sim, Eu morava no Pará, numa colônia muito forte, ainda hoje sim. é bem forte lá. Ah, É, quando você faz seus 5, 6 anos, começa a entrar no pré, sim. né? Depois na Aham, escola, é onde que você tem contato com o mundo lá fora, aham. né? Aí Sai daquele que núcleo, sai né, e daquela migra, né? bolha, né? No bom sentido que seja, né? Uhum. Mas aí que começa a ter aqui os choques culturais, Ah, né? sim, sim. Porque eu fui criado dentro de uma cultura japonesa e quando você sai pra vida, né? Pra Aham, sociedade, no Brasil no caso, né? sim. Naturalmente ocorre o choque, né? Aham. É claro que dependendo da sua personalidade, enfim, várias questões, você encara de formas diferentes, Uhum. né? Mas para mim foi uma É, você também se sentia meio me deslocado? sentia deslocado no Brasil, eu me sentia, costumo falar que me Ah, sentia um peixe fora d'água, né? é mais ou menos isso, né? Eu assim, pela criação, enfim, ou um pouco pela minha personalidade, eu era Ah, mais japonês, mas na minha não queria, né, tipo, não sim, incomodava sim. ninguém, mas eu não queria que ninguém me incomodasse também, do tipo, Sei, né? sei. Ah, E no Brasil, hoje, claro, eu vejo com outros olhos, né? A nossa cultura é maravilhosa, né? O brasileiro é maravilhoso, né? sim, Tipo, sim, com aquela coisa certeza, né? bem Aham, caloroso, né? Mas aham. naquela época, eu criança, aquela cultura do Brasil, da pessoa chegar em você já brincando com você, cheio de intimidade, Sim, não era confortável pra mim. Hoje eu dou sim. risada, claro, né? Mas assim, Aham. na época você criança, assim, para mim foi incômodo, né? Ah, Então tá. eu me identifiquei nessa questão que você falou do Ah, de você se se sentir sentir deslocado, né? deslocado, né? E quando eu vim pro Japão, Ah, ao contrário, eu me senti muito bem pela ah, criação que eu tá, tive, tá, tá. né? Ah, entendo, entendo. Seria um pouco disso também no seu caso ou seria outras No questões já no meu caso? caso é que acho que eu não me sentia bem ali com a minha própria família mesmo, né? Eu Entendi. queria ir embora dali, queria ir embora daquela situação. Aquilo não estava legal, né? Viver com os meus pais não estava legal, não tava. Tá. Nunca foi, né? Pra falar a Hum, verdade, né? Então eu falei, eu preciso ir embora daqui. Eu iria embora para uma outra cidade, né? uhum. Ou eu iria embora do Brasil, né? E foi que É pro Japão apareceu no o caso, né? Japão, né? Uhum. Que foi a oportunidade que surgiu, né? Entendi. É, hoje, analisando tudo isso, eu vejo que nós estamos onde nós precisamos estar, por algum sentido mais profundo da vida, né? Hum, Não é só uma coisa, não é só ali aquela coisa. Eu sinto que era algo que me impulsionava para ir para a vida, para frente, fora dali, né? Não que eu tá. tinha que aprender com aquela família, com minha família, não, que eu não os ame, né? Uhum. Eu tinha aprendido, então era hora de ir embora mesmo, né? E aquilo me incomodava. Eu não sei o que teria acontecido comigo se eu não tivesse saído de casa, né? Entendi. Né? E com isso eu vim pra cá, né? E Isso foi em que ano mesmo que você veio pro Japão? vim em 92. Ah, 92? 92. Ah, Eu acho que se tiver, né, se existem pessoas que sintam a mesma coisa, né? uhum. É, assim, incômodo, essa coisa assim, né? Que pode até gerar uma certa revolta ou até briga dentro de casa, né? Uhum. Não levar as coisas tão pro sentido literal, né? Entender que pode ser que aí tenha um chamado, né? Da vida para algo Hum, maior lá fora, né? E quando a gente não ouve isso, né? Esses chamados, né? Vai haver um momento de ruptura, de alguma coisa vai acontecer para que hum, você desperte para aquilo que está te convidando, né? entendo. Né? A esse chamado que eu falo, né? Certo. Eu sempre tive isso, né? Não tá bom aqui, tem alguma coisa acontecendo, né? Não tô feliz aqui, não tô contente aqui, tem alguma coisa a mais acontecendo, não é só isso aqui, Hum, né? E pelo menos foi isso que eu aprendi durante a vida, né? certo.
Inicialmente você chegando vindo pro Japão, né? Como que foi assim? Foi Ah, positivo de um modo geral, assim? eu cheguei aqui e eu tive, acho que na época a gente não falava, né? Hoje se nomeia tudo, né? Ah, Crise de ansiedade, sei certo. lá, pânico, paranoia, qualquer coisa. Eu cheguei aqui e me vi que era um lugar que horrível, né? Hum, Porque eu sempre fui muito expansivo, sempre estava ali, né? No meio de todo mundo, né? Por mais que fosse daquele jeito, estava ali, Brasil, né? Sabe como que é, né? Eu certo. cheguei aqui, fui direto para uma fábrica onde as pessoas eram totalmente estranhas, né? Tinham comportamentos estranhos, eu também tinha um comportamento estranho, eu me senti muito mais deslocado ainda do que quando Ah, estava é? lá, Mas porque eu o. não falava Uhum. Nihongo, não sabia de nada mas eu sabe, foi mais fácil porque a vida não era tão dura quanto lá no Brasil. Não era mais dura no sentido No sentido financeiro, de financeiro. trabalho e tudo, e tinha mais, era mais organizado. É mais organizado até hoje do que lá, né? Entendi. Então, em partes, assim, o fato de você se sentir deslocado no Brasil tinha um pouco da questão cultural também, um pouco, talvez, né? Você falou da questão familiar, mas também tinha essa questão de que você não concordava muito com algumas coisas culturais no nosso país lá, talvez. Em relação ao que você falou de um pouco bagunçar. Agora... Tinha algumas coisas lá que não dava, né, pra engolir Hum, mesmo, né? Eu não saberia te dizer agora, né? Mas tinha uma insatisfação muito grande, sim, né? certo. Pode estar soando até um pouco confuso, mas assim, né? Era o que eu vivia na época, essa coisa confusa mesmo. Tá. Vim pra cá não foi fácil os primeiros 6 meses, né? Me senti muito sozinho, né? Eu lembro Hum, que eu tinha muita crise, né? De ansiedade. Hoje eu sei nomear isso. Na época eu achava que eu estava ficando louco, né? ah, Naquela época a gente sim. não tinha nomes para isso aqui, né? Que a gente vivia, Hum, né? E... Mas eu fui conhecendo pessoas, né? Sabe? Formando grupinhos e tudo bem. Acabei ficando por aqui e acabei me encontrando, né? Encontrando no meu trabalho, no meu estilo de vida, né? E então, eu estive no Brasil dois uhum. anos atrás e a mesma coisa existe. Eu não me sinto pertencendo àquele lugar, por mais que eu ame o Brasil, eu ame a minha família, né, eu sinto que, não sei se é Japão, mas lá não é. Por Ah, enquanto tá. está sendo aqui, por enquanto está Entendo. sendo bacana aqui, né? Sim. Lá, né, lá não dá não, né? Então, inicialmente Não é no nem uma Aham. questão de financeira, é uma questão de você se sentir bem, né? Sim, Se entendo. sentir, né? Uau, né? Esse é meu país, ai, que maravilha, assim, né? Uhum. É, assim, mas não dá, né? Não Tá, dá. entendo. Acho que muitos E. brasileiros sentem a mesma coisa, né? Não é possível que seja Hum, só eu. não, acredito que sim. Acredito que você acostuma com o país, no caso, o Japão aqui, né? Aham. Todas as qualidades, né? De vida que ela oferece. Porque qualidade de vida não é só questão financeira, né? Não, não. Envolve Muitas outras segurança, coisas, né? segurança, né? É Saúde, você também, né? respeito, né? Ter os olhos atentos a oportunidades, né? Hum, Que surgem, né, Marcelo? Você, né, sabe, a vida sempre está trazendo esses movimentos, né? Essas hum, coisas, né? Você tem que perceber, olha, a gente precisa perceber, nossa, esses insights, esses convites da vida, né? sim. E aqui tem bastante oportunidade legal para você fazer bastante coisa, né? Tipo o trabalho que você realiza, né? Veio o momento, você pegou, né? Isso aqui é Hum. para mim, né? Se você não pega, uma outra pessoa vai pegar. É que eu acho, né? Bom, falando do meu caso pelo menos, mas assim, eu Ah, acredito que ah, quando você tem um propósito, por mais que você não saiba como e quando, e você, não sei, a vida, como você queira, né? Pode colocar como chamar Deus, a vida, né? Mas, Deus, vida, o que enfim, seja, né? universo, né? Mas ela vai te colocando situações, pessoas que Que vai te, favorecem, vai te levar para que aquilo te ali. levam para aquilo. Porque, Aham, inclusive, a gente estava conversando aqui em off, né? Antes de eu aham. começar a gravar. Inclusive, eu acabei nem respondendo
Mas assim, se perguntou como que eu comecei esse projeto, né? Sim, E meio que assim, entre aspas, foi do nada, mas é como eu disse, nada é do nada, na verdade, nada né? do nada, Mas né? assim, eu tinha um propósito. Eu queria fazer algo onde eu pudesse ver que o que eu estou fazendo está beneficiando as pessoas. Sim, Porque assim, pegando o exemplo de fábrica, tudo bem, o que você produz na fábrica está beneficiando alguém, queira ou não, né? É uma sim, peça de carro, sim, uma peça de sim, componente eletrônico. sim. Né? Eu acho Mas eu que queria algo a mais, né? Onde eu pudesse ter ah, contato com as pessoas e ver que o que eu estou fazendo está beneficiando as pessoas, né? sim, não menosprezo a fábrica, né? Ah, Eu não estava sim, feliz naquela condição, sim, né? sim. Mas acredito Uhum, que, né, fábricas, né, pessoas que estão ali dando, né, o seu melhor, né, elas estão realmente revolucionando o mundo à sua maneira. Porque uhum, se não existir essas pessoas, tudo termina em teoria. sim, Nada chega em lugar nenhum, né? Então, quem está ali dando o seu esforço, contribuindo de alguma forma, né? Tá também, né? Revolucionando, né, esse mundo, né, à sua uhum, maneira, né? Eu acredito que assim chega um momento de transição para todo mundo. É o momento que você fala, bom, cheguei até aqui, né? Agora a vida está me convidando para uma outra coisa melhor, né? Esse uhum, serviço abençoado que eu faço aqui, eu cedo para um outro que está chegando. Daqui para frente eu caminho, né, para o meu uhum. melhor, né? Não precisa ser uma coisa assim, sabe, imposta, né? Uma coisa assim. Eu tive essa insatisfação em mim, né? Não dá para ficar aqui, não aguento mais isso aqui, Uhum. né? Surgiu então a massagem na época, vamos embora para lá, né? E era aquilo que foi, né, uma válvula de escape, foi realmente aquilo que eu tinha que fazer na minha vida. E é isso que me trouxe felicidade, né? Sim. Contentamento, satisfação, realização pessoal, né? Uhum. Na época eu achava que era só uma forma de sair da fábrica, né? Ah, Eu não entendo. tinha essa maturidade de enxergar as coisas como eu enxergo hoje, né? E isso foi há quantos anos atrás, mais ou menos? 2003, Ah, 2003, mais ou 2003, menos. aqui, Mais ou menos. 22 anos atrás, né? 22 anos atrás, mais ou menos, né? Essa Uhum. 2025, né? Mas tem aquela questão que a gente fala, as pessoas falam, é a zona de conforto, né? A zona de conforto. Acho Uhum. que o grande ponto difícil é a pessoa sair da zona de conforto, acredito eu, para a maioria, né? Porque é Por, confortável, né? né? Como diz o nome, é É confortável, né? confortável. Ou é tão desconfortável que ela não percebe que aquilo ali, né, como se diz, o pão amanhecido, o farelo do pão, aquela coisa amarga, né, faz mal para ela, mas ela não se deu conta. É aquilo que ela entende, né? Hum, Mas a vida sempre vai estar chamando a pessoa para despertar de alguma forma, eu acredito, né? hum, É, olha, né, são vários tipos de chamados, né? Tem, né, aquilo que a gente chama de coincidências, e você pensar em alguma coisa que você gostaria de fazer, seja lá, seja consertar carro, sei lá, pintar um quadro, fazer terapia, estudar massagem, sei lá, qualquer coisa. uhum, Talvez tenha isso dentro da pessoa e de repente ela está pensando e a vida mostra para ela alguma coisa a respeito, né? Essas hum, coincidências, né? Na uhum, verdade, é a vida sim, te mostrando, olha, né? É o que você gosta de fazer, está aqui na sua frente, né? sim, Só que ela não ouve, aí vem as coisas, né, mais pesadas, vamos se dizer, né? Aí vem, uhum, ou aquilo que eu chamo de momentos de ruptura, pode acontecer um acidente, pode ficar doente, pode, né, haver acaba casamento, qualquer coisa, são chamados que a vida está trazendo para a pessoa sim, despertar, né? uhum, Olha, esse é seu caminho, né? É o convite à uhum, maturidade, né? sim, É sim, assim que eu vejo as coisas, né? Então, muito daquilo que a gente pode considerar, né, problema, alguma coisa, é simplesmente a vida te tirando de uma zona desconfortável que você pensa que é confortável para algo melhor. Só que uhum, aí envolve outros elementos, né, para você ir para frente. É você se conhecer, né? Porque é você saber do que você, quem é você, né? Do que você gosta, do que você não gosta. Você se descobrir, né? ah, Eu sim, acredito que, né, é importante para a gente, né, se conhecer, né? uhum, sim, sim, Se conhecer lá no fundo mesmo, do que eu gosto, do que eu não gosto, por que que tá assim, por que que eu
né? Fazer esse questionamento. Isso aqui ainda serve para mim, isso não serve para mim, né? A Uhum. família que eu tô tá legal, não tá legal. Eu tô falando para aqui, né? Para romper com a família, mas Uhum. questionar, né? Ver o que está acontecendo, né? E ir se conhecendo aos poucos, né? Hoje a gente tem, né, inúmeras terapias que facilitam a pessoa, né, no seu autoconhecimento, no seu autoencontro, né, para que ela, né, saia daquele local onde ela está e viva uma vida melhor. Não sei se ela vai ser rica, não sei se ela vai ter, né, sabe, carros maravilhosos ou qualquer coisa, mas ela vai estar feliz, né? Uhum. O importante é ela estar feliz aonde ela está morando, que é dentro dela mesma, né? Ah, sim. Verdade, né? Pelo menos aqui onde eu estou morando, eu estou bem, né? Eu estou em paz, eu Uhum. estou feliz, né? E quando a gente está assim, eu falo com os amigos, né? A gente transborda, né? O que a gente é, né? A coisa flui através de nós. Agora, quando você não está bem, a coisa vai transbordar de uma forma um pouco, né, equivocada ou sei lá, né? Sim. Porque mesmo essa questão de. Ah, Acho que não é preguiçoso. Acho que. tá tendo alguma coisa aqui, É, né? na verdade, o mapa mostrou aquele ponto ali, só que acho que não dá pra entrar por ali. Ah, tá fechado? É, Ah, eu não entendi sim. muito bem, mas deixa eu ver. Ok. Procurar outro lugar Uhum. para. Mas. Eu tava com Uhum. tem uma grande amiga, né, que é a Camila Suzuki, que é filha da dona Gracete Suzuki do Ombro Amigo, né? A Sim. gente estava realizando um trabalho legal que ela idealizou, assim como você veio do nada, né? Uhum. Chamado Café Terapia. Ah, tá. No Café Terapia, a gente abordava várias coisas, né, onde ajudasse as pessoas, né, e a nós mesmos também, porque não é só as pessoas, a gente também, né? Uhum. Ah, entender melhor esses mecanismos da vida, né? Então a gente levava um tema, né? E a gente fazia então um debate sobre isso, né? Colocava para gente, para as pessoas, né? É, Uhum. né? Um desses temas, né? E com isso a gente então, né, ia recebendo esses insights, né? Despertando, Uhum. né? E em seguida a gente, né, propõe às pessoas um exercício, né? Uma dinâmica para que elas pudessem então, né, sair dali um pouquinho melhor do que quando elas chegaram, refletindo um pouco mais sobre, né, a vida delas, né, e sei lá, né, abertas ou não à transformação pessoal que é necessário fazer, né, que a vida pede, né. Tá. E não sei, talvez esse ano a gente retorne Uhum. com esses projetos de novo, né? Estou esperando a Uhum. Camila, né? E a gente vai, né, começar a divulgar para que as pessoas venham estudar com a gente, né? Eu desde 2001, 2000, mais ou menos nessa época eu comecei a estudar sobre isso, né? Sim. E eu entrei colocaria como uma escola, né? Uma escola, vamos colocar assim, né? Que é muito difundida no Brasil, né? Na Europa e nos Estados Unidos, mais no Brasil do que no resto do mundo, né? No Japão ela é bem tímida ainda, né? É um trabalho chamado Pathwork, né? Um Pathwork seria um trabalho, né, que abrange psicologia com espiritualidade, né? O projeto do Pathwork foi idealizado, né, no século passado, na década de 60, 70, né, por uma médium, né, chamada Eva Pierracos, né? Ela começou a receber, né, como se fosse uns insights, que depois se tornou então numa presença, né, espiritual, por assim dizer, que Uhum. não tinha nome, se simplesmente chamava eu sou o guia, né, e eu vou passar então essas mensagens aqui. E ele pronunciou então 258 palestras, né, que depois foi compilado num estudo chamado, né, O Trabalho do Caminho, isso em Nova York, que Uhum. depois na década de 80 chegou no Brasil, né?
E no Brasil, acho que o brasileiro é muito aberto para essa coisa de espiritualidade. Ah, sim. Começou na Bahia, né, e depois surgiu. O Brasil inteiro hoje, né, se a gente procurar, digitar no Google Pathwork, né, a gente vai encontrar, então, as escolas abertas para quem quer estudar sobre psicologia, autodescobrimento, espiritualidade e coisas afim, né? Então, baseando-se nesse trabalho do Pathwork, que eu realizo esse trabalho junto com a Camila no Café Terapia, né? Entendi. Nós Uhum. trabalhamos muito, né, dentro do autoconhecimento, nós trabalhamos muito, né, a nossa infância, né, onde Certo. tudo começa. Depois a gente vai estudar então as nossas defesas, as nossas, né, a gente fala, né, nossas máscaras, né, que a gente cada um tem a sua, né, ou várias máscaras para viver, em sociedade, a nossa dependência emocional, aonde a gente, né, se limita muito a receber tudo da vida que a gente tem por direito a receber, por uma necessidade, às vezes, muitas das vezes, inconsciente de buscar uma validação externa para aquilo, né? Como que eu falo, né? Uma aprovação de alguém, de alguma figura autoritária, né? Que nos dê essa permissão para a gente viver a vida que a gente precisa viver. Então a gente fala que são, dentro dessa palestra do Pathwork, a gente fala, Uhum. né? São infinitas as possibilidades de vida tolhidas pela nossa dependência emocional de alguém. É, vai mais do que assim você perguntar para o seu amigo, eu estou bem hoje, o que você achou dessa camisa? Vai muito Ah, mais além tá. disso, de você pedir aprovação para algo tão simplório. As coisas vão muito mais profundas, né? E às vezes eu fico é, esperando que algo de fora aconteça, né? Ou algo de fora venha validar aquele meu anseio de realização, né? E então a gente estuda bastante isso, né? Para que a gente possa, né, não depender tanto lá fora, né? Porque essa coisa não acontece da noite para o dia, né? Tá. É um Uhum. trabalho, né? Por isso autoconhecimento, né? A gente leva um tempinho, né? Para a gente sair dessa busca por uma validação, né, lá Uhum. fora para dentro de nós mesmos, né? Sim. Tem pessoas que têm essa coisa muito forte, né? Eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, porque eu quero fazer isso, eu não preciso de ninguém para me validar isso que eu quero fazer. Mas muitos de nós não, né? Ainda precisa assim, né? Ou o que, que meu pai vai pensar, minha mãe vai pensar, marido vai pensar, esposa vai pensar, filhos vai pensar, família vai pensar, e fica nessa, né, esperança de que alguém venha validar o meu anseio pessoal de realização, né? Você falando de questão de validação, o que me veio em mente foi assim, hoje em dia, com a questão da internet, né? Ah, nossa, né? Eu acho que agravou, se for usar a palavra talvez, mais essa questão do ser humano precisar de aprovação, né? De alguém que tá falando, não, é isso, né? Sim, né? Porque se eu precisasse de validação para falar o que eu Validação. estou falando aqui, eu não tinha entrado no carro, né? Sim. Né? É, e se a gente ficar dependendo muito do sim, do não das outras pessoas, né? Para viver a nossa vida, a gente não está vivendo mais a nossa vida, né? Mas eu acho que a gente tá indo para esse caminho mesmo, né? Na verdade, né? Então, por isso é importante esse Hum, trabalho, né? Da gente ir se conhecendo, né? Para que a gente possa encontrar dentro de nós essa estrutura firme, forte, né? De que hum, eu gosto de fazer isso, eu vou fazer esse curso, eu vou, né? Por exemplo, eu quero aprender massagem, né? Quantas pessoas, quantos alunos, né? Nós tivemos, né? No Ombro Amigo e eu tenho até hoje, né? Conhecidos que faz o curso, faz o investimento, mas não pratica porque a esposa não permite ou o marido não permite, né? Você tá. tocar numa outra pessoa, né? Você fazer aquilo que a sua alma deseja, né? Ou quer fazer o curso, mas precisa pedir autorização para lá ou para cá. Se a Uhum, autorização, como é um casal, envolve dinheiro, eu acho que assim, ok, né? uhum, Já que é o dinheiro dos dois, então posso investir nisso, posso investir. É uma coisa sensata. Agora, eu preciso fazer, quero muito fazer isso, mas eu preciso muito que alguém de fora me venha validar isso, né? Não por causa do dinheiro, mas para eu me sentir bem, né? Já não tá hum. legal, eu acho, né? Eu acho, né? Mas
pelo menos o que eu tenho de experiência, né, de vivência, assim, Hum, acho que, mas essa questão é um ponto, né, difícil, né, na verdade, porque querendo ou não, as pessoas acabam olha, é, né? Às vezes você buscando a aprovação do parceiro, da ou parceira, do grupo, ou do né? grupo que Do você grupo que ela está tá, inserida, né? enfim. Seja religioso ou o que seja, né? É, Uhum, né? Como eu poderia colocar, né? É muito difícil você ir para frente, né? E o seu grupo de amigos ficar para trás, né? O grupo do uhum, barzinho, o grupo do fim de semana, o grupo da balada, tudo assim. Porque uhum, quando você se move para frente, né? uhum. Você vai sempre estar sozinho, né? Sim, é verdade. Né? Você vai É, encontrar algumas pessoas ao seu lado, né? Que também uhum, pensam, sonham, né? E querem realizar o que você realiza, mas aquele grosso mesmo, eles vão ficar lá. Porque cada um uhum, vive um universo diferente mesmo, estando ligado, né? Pelos vínculos da amizade ou, né, religiosos que seja, né? Ou até familiar, né? uhum. Mas quando você vai sozinho. Isso requer uma certa coragem, né? Ah, Uma sim, ousadia também, né? sim, É, e estudar, né, buscar coisas novas, você vai ter que lidar com você mesmo, né? a questão, Você e os livros, e a internet estudando, você sozinho, né? hum, Você paga um preço por isso, né? assim, Né? Mas uma coisa que a gente aprende no hum, Pathwork, né, desde o início das primeiras lições, né, é que ele nos ensina assim, né, que não dá pra gente, né, querer viver num castelo pagando o preço de uma choupana. Se sim, você quer morar num castelo, você vai pagar o preço de um castelo. certo. E às vezes a gente na vida, a gente não quer pagar o preço. Você quer realmente, né, morar num lugar maravilhoso, mas você não quer Sim, pagar o preço de sair da zona de eu conforto. costumo falar que a gente não quer pagar não quer passar pelo processo, né? Não quer passar pelo processo. Só que a vida ela vai colocar elementos que vai fazer com que você Uhum, passe por isso, né? Mesmo que isso hum, envolva, né, uma doença, né? Ou a perca de alguma coisa muito importante na sua vida, né? entendo. Engraçado que a gente, né, muitos de nós, inclusive eu mesmo, só vai perceber isso depois, né? No momento ali do olho do furacão, né? Não entende que isso é um processo da vida em si, né? Ah, sim. Não é? É, Então, uhum, pode falar. Uhum, eu gostaria muito, né, porque aqui no Japão esse projeto do Pathwork, né, apesar de ter começado lá mais de, né, 50 anos atrás, aqui no Japão ainda é muito tímido. Nós só temos um grupo, né, de japoneses, né, que ainda fica lá em Hokkaido. ah, é em Hokkaido. Quando eu era em Tóquio, eu participava de todos esses encontros, né? Sim. Eu fazia de tudo para estar lá, para participar dos workshops, para fazer esse trabalho, né? Mas agora, depois que eles se mudaram para Sapporo, né, eu falei, não, aí vai ficar um pouquinho, Fica um né, pouco difícil, né? difícil para eu, né, conciliar, Sim, né, sim. as coisas, né? Mas quem tiver a oportunidade, eu sugiro, né, estudar a fundo, né, Uhum. porque é o preço, vamos dizer, do castelo que você vai viver amanhã, né? Hum, Nós estudamos muito as nossas defesas também, né, como a gente se defende no mundo, né, de hoje, né, dentro do estudo do Pathwork, né, muitos de nós está vivendo muito emocionalmente na defensiva, né? Qualquer coisa que fala parece que bate, parece que machuca, né? E, mas é, né? É o que tá acontecendo mesmo, né? e não é bem assim, né? Hum, É saber separar, né? Do que muitas das vezes eu discordo do que você fala, não estou, né? Como se diz, agredindo você, eu estou discordando do seu pensamento. Você está discordando do que eu penso, do que eu falo, daquilo que eu vivo, né? Para minha vida, né? uhum. Não significa que você não goste de mim, Ah, sim. né? Uhum. Então fica aquela coisa, às vezes, meio embolada ali, né? É, aí cai naquilo, né, que eu falo, né, da dependência emocional, né? Uma crítica é vista como, né, É o que acontece muito hoje em uma coisa dia, que né? machuca, né? Fere muito lá dentro, né? E Tudo, não é bem assim, né? hoje em dia, É qualquer coisa que saber, você fala diferente da outra pessoa, a né? pessoa acaba machucando a pessoa, né? E a Às gente vezes. vai ter que observar as nossas reações, de que forma eu estou reagindo àquilo que a pessoa está falando, né? Hum, Se eu não estou gostando, eu posso, né,
é debater, né, a Uhum. ideia, Sim. não agredir a pessoa. E na internet a gente vê que, principalmente agora que tem essa coisa, né, política, direita e esquerda, né, um agride o outro. Eles não discordam só do ponto de vista, eles têm que realmente machucar um ao outro, né? Hum, Na verdade, não há necessidade de você machucar ninguém. Você pode discordar da forma como a outra pensa, né? E a outra também pode discordar. Não significa que eu tenha que, né, um chama outro de gado, outro chama de jumento, assim, né? Onde a gente uhum. vai parar, né? Sim, verdade, É, né? tudo bem, né? Eu não preciso, né, concordar com tudo e aquela pessoa também não precisa concordar com tudo que eu falo, o que eu penso, a minha maneira de viver, né? Pronto. É que outro dia eu vi uma frase, uma coisa Ah, interessante que a pessoa falou, de que as pessoas entre aspas, claro, né? uhum. Algumas pessoas, assim, talvez, que querem medir o mundo com a sua régua, né? Né? Aí fica Geralmente complicado, né? é complicado, porque cada um é um universo Sim, diferente, né? cada um tem uma experiência de vida diferente, Sim, enfim. né? Então você julgar que a outra pessoa fez ou tá falando, enfim, tá errado baseado na sua régua, é muito, né? Quando Muito eu forte. comecei a estudar, quando eu comecei a estudar o Pathwork, numa das nossas primeiras aulas, né? A gente aprendia assim, né? Quando eu olho a pessoa e eu julgo ela e eu falo dela, eles colocavam assim, não põe um ponto final nisso, né? Põe uma vírgula e diga eu também. Ah, Então a gente tinha muita discussão entre nós e aham, muitas desavenças, porque quando a gente vai hum, para um processo de terapia, nossas feridas ficam abertas, né? E a uhum, gente meio que desce para uma outra pessoa enxergar aquilo que você é de verdade, né? uhum, E às vezes você fica muito assim, né, na defensiva, com medo de ser machucado, ou você é machucado mesmo, né? Porque a pessoa não sabe ainda lidar com a situação direito e ela te agride, né? Por isso precisa de um terapeuta comandando ali. Ok, né? É, como eu estava dizendo, né? Perdi o fio da meada aqui. Esse problema da nossa defensiva, de estarmos muito assim, né? Oi, né? Calma, né? Eu discordo do que você pensa, eu não gosto uhum. disso aqui. Não significa que você é menos ou é um ser desprezível, alguma coisa assim, né? Vamos separar as coisas. Entre casais, né, depois que acho que eles estão muito tempo juntos, né, é, fica meio que embolado esse negócio, né? Porque ao invés dele ou dela falar, né, eu não gosto do que você faz, apesar de eu gostar de você, Uhum. seu animal, seu burro, sua burra, só isso, né? Porque você faz isso, porque você faz aquilo, né? Não separam as coisas, né? Então, o ideal, né, que a Uhum. gente aprende, pelo menos que a gente aprendeu, né? Uhum. Aprender na escola, em terapia é uma coisa, né? No dia a dia tem que colocar em prática, e se não coloca em prática não valeu nada, né? Sim. Verdade. É, né, a gente aprendeu isso também, né? Você colocar as coisas, né? Assim, Uhum. né? Separar bem, eu não gosto disso, é diferente de eu não gostar de você. Eu gosto de você, mas eu não gosto que você faz isso. Né? Ao invés de falar Mas seu é, né? animal, sua burra, você é isso, você é aquilo, né? Para que as Hum, pessoas também, né, aprendam a lidar com a gente, porque a gente também tem esse cantinho aqui que está, né, delicado ainda, né? sim, Nós somos, sim. como fala, work in progress, Ah, todos nós, mas né? A terapia é realmente. fundamental para a gente, né? Estudar em grupo ou até individual com um terapeuta, né? É bom para a Uhum. gente, né, manter a sanidade Sim. na medida do possível. Se eu pudesse, né, eu teria realmente, né, um grupo bem grande, né, onde a gente Uhum. pudesse estudar a fundo esses trabalhos, né, de autoconhecimento, de, né, autodesenvolvimento, para que a gente pudesse ter pessoas, né, como se diz, mais seguras, né, mais tranquilas, menos fragilizadas, assustadas, né, Uhum. que é o que a gente vê por aí, né. É, Porque essa questão da terapia, eu sempre falo brincando, claro, né? hum, Mas assim, hoje em dia não, hoje em dia com a internet, com tudo sim, mais, a terapia, todo mundo fala em terapia, né? Mas talvez há 20 anos atrás,
você fala assim, eu tô fazendo terapia, Você é louco. você, Entendeu? você tá meio, Você não não tá tá muito bem, bem, cara, né? não tá Tipo, bem. né? Tinha esse preconceito, Gente, né? e naquela época a gente tinha que trazer, né, um professor, um mestre, né, de fora, né, porque não tinha nenhum mestre aqui no Japão. A gente trazia dos Estados Unidos, que era o mais barato. E isso custava uma fortuna, né? Uhum. Um fim de semana custava às vezes 80 mil ienes, né? Quem, em sã consciência, vai pagar 80 mil ienes para passar uma semana, né? É, num workshop, fazendo terapia, falando de si mesmo, falando das suas dores, né? Num grupo de Uhum. 20 pessoas, né? Uhum. Quem fazia? Tem que ser muito doido mesmo, né? Ou se achar doido. Mas Sim, dentro de mim eu achava que aquilo iria me trazer coisa boa no futuro, sim. né? Aquilo era o alicerce para aquilo que eu vivo hoje, né? E não surtar de uma vez, Uhum. né? Porque é aquela coisa, né? Que eu costumo até Hum, falar também sempre, mas é questão da terapia, mesmo autoconhecimento também, né? Mas acredito que a gente estando bem, a nossa mente estando bem, acho que tudo flui bem, né? com Eu acredito, certeza, né? né? É, tudo começa, né? Aqui, né? Tudo começa na mente, né? É, se você Sim. perde, né, o controle disso aqui, perdeu tudo, né? Porque na Né? verdade nós somos isso aqui, né? A gente é isso aqui. O corpo é apenas a parte mecânica, né? A parte mecânica, né? A parte, né? De tudo isso, né? Sim, porque, como fala, né? Você pode ter várias doenças, né? Mas se você tiver uma doença que atinge o seu mental, né? Nossa, meu, acabou tudo, né? Se você vai ter que depender de remédio pro resto da sua vida para tua mente ficar bem, né? Uhum. É muito, puxa, é muito desafiador isso aí, né? Não vou dizer muito triste, é Uhum. muito desafiador, porque se você atrapalhou a química cerebral, acabou com tudo ali, nossa, né? E precisa sempre estar retornando ao médico para manter isso legal, nossa, cara, né? É Sim. muito desafiador isso, né? Para você ter uma. Eu acredito que você fica um pouco também triste, né? Porque você sente saudade daquele tempo. E às vezes a sua mente tá boa, mas o cérebro que já não tá mais, né? Ah, Né? sim. De todos, acho que os medos que eu já passei até agora, o meu maior medo era perder a sanidade, A sanidade, né? né? Ter que depender de remédio para poder dormir, ou para poder acordar, ou para poder ficar bem, essas coisas, Uhum. né? É, Uma dúvida que me surgiu agora, né? Você falando em relação a tudo isso, assim, mas né? Logicamente, a sua opinião baseada nos todos os seus conhecimentos, né? Todos os seus estudos, a questão da perda da consciência conforme a gente vai envelhecendo. Claro que não são todo mundo que perde a consciência, mas assim, vai perdendo aquela noção, né? Da vida, sim. assim. Como que você vê isso, assim? O que que seria isso? Como que eu posso colocar, né? Assim, a perda das funções cerebrais, né? Se fala, né? O que leva, Sim, né? O que nós chamamos de o Alzheimer, né? Alguma isso. coisa assim, né? Uhum. Assim, existem doenças, né? Que nos acometem durante a vida, degenerativas também, né? Que vem muito da forma como você viveu a sua vida enquanto estava são, né? Uhum. Tem doenças que faz parte, eu acredito, né? Uhum. Da sua, daquilo que eu poderia colocar assim, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas vou pôr, tá? A sua leitura kármica, né? Também, né? Daquilo que você Uhum. tem para resgatar nessa vivência, né? Apesar que eu não gosto muito de usar esse termo, né? Tem isso também, né? Seja uma doença degenerativa aqui na mente, ou seja no corpo, ou seja, né, um câncer, por exemplo, né? Existem coisas que dá para a gente controlar enquanto estação, né? Uhum. Para que a coisa não se perca lá na frente, e tem coisas que a gente vai ter que passar, né? Certo. Não sei se respondeu aqui, Ah, sim. né? É o que eu vejo, né? Agora Uhum. que existem inúmeras formas, né, de você tratar disso hoje, né, nós temos, né, várias formas de você, né, trabalhar com isso, né, antes que a mente se perca totalmente, né. Uhum. Hoje em dia, né, está em moda, né, em voga também, né, muito o trabalho da aromaterapia, né.
né, para trabalhar coisas, né, sim. profundas dentro de nós. E eu sugiro que, assim, né, pessoas que estejam passando por algum problema assim, dê uma abertura para isso. Uhum, Dê uma sim. abertura para essa nova abordagem que está surgindo no mundo, porque isso faz bem para nós, né? A aromaterapia não é só um cheirinho que você passa ou você usa na massagem, né? Uhum, Existem coisas aí muito legais que você possa, né, fazer para o seu bem-estar, né? E também para a saúde né, do teu sim. cérebro, né? Conhecer isso, aprofundar-se nisso, não é só modismo, né? Ah, São sim. coisas, são novas medicinas que vieram para ficar. E eu acredito que a aromaterapia também veio para isso, né? Hum, As pessoas que estudaram isso, elas não estudaram só para colocar um aroma gostoso na sua casa. sim. Inclusive, logo no começo desse projeto do Drivecast, eu recebi uma convidada Sim. que ela, logicamente, ela vende os óleos essenciais, né? Ah, sim, sim. Mas ela também tem todo esse conhecimento, né, de cada óleo Sim. essencial É é fundamental, para né? Porque tal algum tratamento que possa sim, ser feito, inclusive né? tem tratamento para, né, problemas, né, degenerativos, né, da mente, né? Hum, Olhos para isso, né? Que são coisas que foram estudadas em laboratório, né? Não é coisas sim, faladas ao vento, né? sim, Que sim. ajudam. Veja bem, são como fala, terapias que vêm ajudar, complementar, né, a Uhum, medicina tradicional, a medicina alopática, né? hum, Só aquilo não vai fazer milagre, né? sim. Pode ser que faça em alguns casos, né? Só corrigindo o que eu falei um pouco antes, eu falei usar os óleos essenciais para tratamento. Não seria tratamento, seria apenas um auxílio, né? Ao Ela pode. tratamento, vamos Ao, colocar auxílio ao tratamento, né? tratamento, né? Porque se a Uhum. gente fala, né, assim, né, tratamento, qualquer coisa assim, alguém pode nos atacar, tanto faz, né, se vai atacar ou não, né? Mas assim, é, meio que interpretando como se a gente estivesse vendendo óleos, né, Uhum. ou usando, desfazendo-se, né, da medicina tradicional, e não é isso, né? Ah, sim. Aham, né? Inclusive, apenas uma curiosidade, né? Mas eu, eu tenho esse óleo essencial, no Sim, caso é de aquele de peppermint, peppermint, ah, né? peppermint, né? Eu não sou de usar, Menta piperina eu que não eles sou de falam. usar cheiro aqui no carro, né? Ah, Mas quando eu vou gravar o Drivecast, ah, eu dou jogo uns pinguinhos de, que bom, né? de óleo essencial, né? Para receber o Sim, convidado, né? sim, além de você limpar tudo, vai ajudar a pessoa a falar melhor, né? Sim, Porque vai ajudar nas vias respiratórias, né? verdade, né? Pensar melhor, né? Uhum. Né? Aquilo tem uma infinidade de benefícios, né? Esse aumento da peperina que eles falam, né? É o peppermint, né? Sim, Use bastante, né? Assim, no carro vai ficar um cheiro é muito muito bom. gostoso, né? Agora, eu vou pedir licença para você. Hum. Eu vou mais uma vez agradecer os nossos Ah, tá legal, patrocinadores, por nossos favor. apoiadores, tá bom? Uhum. Então, deixa eu pegar minha colinha aqui. Pega aí. Mas, deixa eu ver. Agradecer primeiramente ao Açaí Motion, né? Acredito que. Aqui, ó, Açaí Motion. Agradecer ao Açaí Motion. Acredito que todo mundo aqui no Japão, ou a maioria das pessoas já conhece o Açaí Motion, né? Mas, se porventura alguém ainda não conhece, o Açaí Motion é um energético brasileiro, né? Que ele é envasado aqui no Japão. E ele é um energético que oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e também a cor vibrante da cenoura negra. Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também. Algumas características do açaí motion seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten, no caso, o extrato de açaí, que seria rico em vitaminas do complexo B, extrato de guaraná, que seria a fonte natural de cafeína, extrato de cenoura negra, que seria um corante natural, e baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml. E dica de consumo, aprecie gelado, puro ou como base em drinks. E também evite agitar antes de abrir, tá bom? Do resto é só apreciar o Açaí Motion. Então é isso. Então muito obrigado ao Açaí Motion, obrigado ao Santana. E também agora agradecer o Portal Guma, né? Que na pessoa do Cláudio Sugimoto está nos apoiando, né? Portal Guma é um portal assim de eventos da comunidade, no caso, né? Então, se você quiser saber sobre os eventos da comunidade, é só acessar a página deles, né? portalguma.com, ou também tem o Instagram deles, Portalguma,
Inclusive, na página deles tem a parte do Drivecast também, né? Você pode estar acompanhando o nosso trabalho por lá também. Então é bem bacana. Então, muito obrigado ao Portal Guma mais uma vez. Obrigado ao Claudio Sugimoto. E é isso, então. Dar continuidade aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui na live. Deixa eu ver. Cumprimentar rapidamente o pessoal que passou pela live aqui. O pessoal que está assistindo. É, Debrito Pastel, é isso? Boa tarde. Ju S2 Steak, boa tarde. Alfilete Burger, boa tarde, Ellen. Renatinha Zola, boa tarde. Ceramística Licarte 68 começou a me seguir, obrigado. Lu Mayumi, boa tarde. Mi Fujimoto, boa tarde. Neofest Eventos, boa tarde. Japan, boa tarde. Bruxinha Iluminada, boa tarde. Joy, Joy Mens, isso, né? Boa tarde. Nachi Yamada, boa tarde. Yamamura Yumi, boa tarde. Aurora Camini, boa tarde. Grace Suzuki, boa tarde. A Grace Suzuki, ela falou Aurito. A Gracete Suzuki, será? A Gracete, não é Gracete Suzuki. É, Ah, Gracete, é. né? Beijão pra ela, nossa. A A minha, a Joy. minha, minha tutora, minha. Ah, é? É, Ah, que devo muito a legal. ela, nossa. A Joy Mens, ela falou as pessoas se permitirem ao autocuidado, que hoje a medicina está também se moldando. Que legal. Giovana Yoshimoto, boa tarde. Boa tarde, Giovana, tudo bem? Que legal. Então vamos aos poucos voltando ao nosso ponto Sim, sim. inicial. Deixa eu só. É, Mas só voltando em relação à questão como se diz, perder da consciência, né? No caso, a então, questão do sabe uma coisa legal que ia falar Uhum. sobre isso, né? Esses Sim. processos degenerativos do cérebro aqui, né? Uma coisa que ajuda bastante, né? É você você que fala às pessoas, né, Uhum. procurarem também estudar um pouco sobre a medicina chinesa, né, ou a medicina oriental, seja Hum, chinesa ou ayurvédica, né, mas eu falo mais a chinesa porque eu tenho mais, né, proximidade com isso. Porque sim. eu dou aula de shiatsu, eu entendo sobre shiatsu, né? Uhum. É, shiatsu é uma técnica onde você vai aprender no final das contas, né, que o corpo humano não passa de uma máquina cheia de botãozinhos, né? Aonde Hum, você tem pontos específicos onde você pressiona, onde você aperta. sim. Você, ao pressionar esse ponto específico, né, que existem vários aqui, né, no Uhum. nosso corpo, afora, você não vai só trabalhar, né, um nódulo ou algo muscular, você vai trabalhar alguma coisa que está relacionado a algo muito mais profundo. Existem tratamentos, né, Uhum. no shiatsu, na acupuntura, né, na auriculoterapia, né, que trabalham os processos degenerativos da mente. Existem, né, linhas de energia que percorrem a nossa cabeça. E uma vez que você pressiona aquilo, é como se aquele local onde você vai pressionar, esse botãozinho aqui que eu falo para meus alunos, né, Uhum. estivesse apagado, vamos dizer, desligado. Quando Hum. você faz a acupressão, você acende aquilo. É como se você provocasse um curto-circuito no corpo todo da pessoa, fazendo Ah, com que tá. então o corpo, por ser uma máquina muito inteligente, ele Uhum. entende que está na hora de funcionar. Vamos funcionar isso daqui. Então, Certo. quando você trabalha fazendo massagem, né, Uhum. shiatsu, por exemplo, né, você não vai trabalhar só a questão muscular, um nódulo aqui que você tem, né, que a pessoa, comumente a gente fala, né, um catacori. Você está despertando no corpo a sua inteligência nata. Está dizendo para o corpo da pessoa: vamos lá, vamos trabalhar, vamos se ligar novamente, né? Porque Tá. quando você mapeia o corpo humano dentro dessa visão, né, da medicina chinesa, Uhum. são várias linhas de energia e Certo. vários pontinhos. Cada pontinho desse tem, né, um, como se diz, né, tem um fundamento e tem, né, provoca muita coisa legal em você, Uhum. né? Por exemplo, você vai trabalhar a linha do coração, né? Então tudo que está relacionado a esse órgão e tudo que está relacionado a problemas, inclusive a perca de memória, eu vou fazer para mim, tá? Uhum.
as coisas ligadas à alma, ligadas a sentimentos, tudo que você trabalhar aqui, você Uhum. vai estimular o seu corpo a produzir algo ou a se ligar para que o fluxo energético, né, possa então beneficiar o corpo inteiro, inclusive a mente, né? Então, Ah, tá. aqueles que não têm Uhum. ainda, né, enquanto jovem, né, o hábito de receber uma massagem, não estou falando isso só para me beneficiar, para beneficiar as pessoas, né? Sim. Façam, né, no seu massagista mais próximo, onde vocês estiverem, né? Eu sugiro, façam, como se diz, uma massagem, recebam um shiatsu, vá em quem faça acupuntura, eu não faço acupuntura, mas Uhum. vai cuidar disso daí, né? Porque esses trabalhos, essas coisas ajudam muito a pessoa a ter saúde sem precisar de remédio, É, né? inclusive mental, Sim. né? Não, você falando isso, tava lembrando aqui, né, que Hum, eu já recebi aqui uma convidada que ela é massoterapeuta, né? nossa, terapeuta, que legal. E ela tava falando exatamente, tipo, essa questão de que as pessoas só vão fazer a massagem que seja, mas só quando tá realmente já, Tá ali, né? né? Esqueci o termo que ela usou, mas quando tá mal, vamos falar assim. Aham. Então, as pessoas, entre aspas, claro, né? Mas as pessoas têm aquela imagem de que massagem é tipo algo, tipo um luxo, né? Não é, né? Né? As pessoas têm essa visão, né? Ainda mais aqui no Japão, né? Que a massagem, ela não está tão cara assim. Aqui no É, Japão, a né? massagem barateou muito. Então, qualquer pessoa pode, né? Pelo menos uma vez por mês ir lá fazer essa manutenção, Sim, sim. né? No Brasil, eu não sei como está no Brasil, né? Mas ela também não está tão caro assim que eu acho que não dê para você, né? Eu acredito que esteja mais acessível, vamos falar assim, Do né? que antes, né? Então, mas vá, Hum, busque uma pessoa séria que trabalhe com shiatsu, né? Que ele vai apertar pontinhos, né? Que estão apagados no seu corpo, né? E que precisam acender para que a energia vital uhum. possa fluir melhor e beneficiar mente, né? Corpo, coração, olhos, o que for, né? Uma curiosidade que surgiu, você falando dessa questão dos botãozinhos, né? Aham. Mas o que que leva a esses botõezinhos teoricamente se desligarem, vamos falar assim, né? Ao longo Dentro da da vida. medicina chinesa, a gente trabalha o nosso corpo e o Uhum, tempo e a natureza, né? uhum, Como ela nos influencia, né? E como nós a influenciamos de volta, né? Então a gente fala muito, né? De você estar exposto ao frio, né? Ao vento, né? À umidade, calor, hum, todas essas coisas e também aquelas coisas que a gente fala que é internas, né? Estresse, né? hum, Sabe, né? Má alimentação, má qualidade de vida, tudo isso, né, faz com que esses botãozinhos vão se apagando. entendi. Vícios, né, seja qual vício for, vai fazer com que, né, é, Hum, o fluxo de energia vital que deveria fluir normalmente pelo nosso corpo, ele está em alguma parte de nós, né, delimitado ou congestionado, fazendo que então a gente, né, o corpo se adoeça, né? entendi. Né? Então, quando você vai num profissional e busca, né, um auxílio, né, uma massagem que seja, e ele vai apertar pontinhos em você, Uhum, lembre-se, ele está, né, ligando alguns botões que às vezes estão doloridos, porque faz muito tempo que a gente não trabalha ali, né? entendi. E isso faz com que a pessoa saia, né, da massagem se sentindo revigorada. Isso acontece muito com as pessoas que passam por mim, né? Uhum, Ou que passam por outros massagistas também, não estou dizendo só eu, né? Mas, sim, sim. né, que Uhum, entende disso, né? E o tá. que eu acho mais legal é você também entender esse mecanismo do corpo humano e poder proporcionar às outras pessoas uma forma delas adquirirem equilíbrio, bem-estar, saúde, sem Uhum, ficar tão dependente daquilo que, né, eu chamo de remédios, né? entendo. Vamos falar outra Né? coisa. Tá. Né? Então, acho que se permitir, se dar uma chance, isso também é Uhum. autoconhecimento. Esse saber do que eu gosto. De repente, meu corpo gosta muito disso, né? Sim. E a gente precisa, né? Tá ótimo, Mauro. Eu vou aos poucos voltando ao nosso ponto inicial, Ah, mas ainda bom. tem bastante tempo ainda, tá? A gente Então conversar bora lá, bastante ainda. vamos lá. O que você quiser pôr, né? A gente vai indo, né? Só voltando um pouquinho no assunto da Ah, perda da consciência, né? ah, Bom, vou pegar um exemplo prático da mãe de dois amigos de infância meu, sim. lá do Brasil. Ah, As duas, as duas mães, elas eram mães solteiras, a vida sim. inteira delas
E ambas tinham apenas um filho, né? Sim. E ambas dedicaram a vida inteira a cuidar, a educar, né? Uhum. Sim, sim. O filho, enfim. Sei. E recentemente, entre aspas, vamos dizer, já com os filhos grandes, né? Ah, E elas puderam aposentar, né? sim. Só que praticamente, pelo que eu saiba, ambas, Ah, questão de um ano que aposentou mais ou menos, meio que a questão do Alzheimer, né? Veio muito forte, né? sim, sim. Como que você vê isso daí? No seu, na sua visão, que poderia Que ser? medo de falar besteira, mas tudo bem, Hum, né? Deixa eu ver o que eu poderia colocar. Talvez é como se elas tivessem cumprido com o trabalho delas, né? Com a missão delas, né? Agora é a hum, hora de, né, receber de volta aquilo, né? Que eu dediquei. E às vezes o receber de volta nem sempre vem de uma forma assim tão boa, né? Porque eu me dediquei tanto ao outro e não cuidei de mim, né? hum, Tá, esperaram chegar no. Esperaram não, deixaram chegar num ponto onde, né, o retrocesso agora é muito difícil, né? hum. Cuidou-se muito, dedicou-se muito ao outro, aos filhos, não tô julgando, né? Sim, Né? sim. Mas esqueci um pouquinho de si, né? E a mente cansou, o cérebro cansou, né? Né? Ah, tá. Se eu estiver falando besteira, né? Não, não, porque assim, eu como leigo, né, a visão que Ah, eu tenho, claro, logicamente cada um tem a sua opinião baseada no seu conhecimento, né? Então, meu conhecimento sim, sim. Tudo que é bem você usa superficial, demais, tudo né? que se usa demais, uma hora, né, vai dar pau, né? Se você não cuidar, Hum, né? Inclusive a nossa mente, né? eu já vi, hoje, a minha visão em relação a isso, tipo, como Ah, leigo, é tipo, como a vida inteira delas, elas tiveram que, né, se preocupar para criar o filho sozinhas. uhum, Enfim, quando ela viu que já cumpriu a missão dela, né, delas, no caso, ah, e acho que talvez acho que a velocidade que a mente dela trabalha, acho que reduziu bastante, né? Então, tipo assim, você, parou de usar, né? ah, Falando em termos práticos, né? Parou de ah, usar a mente, né? sim. Mas pode ser isso também, mas pode ser também, né? Usou demais, não viu, né, o momento de parar, não cuidou de si, né, como deveria ou como precisava, Hum, deu pau, né? hum. Ou essas coisas acontecem, sei lá, né, por alguma coisa, uma razão mais profunda ainda da vida, né? Que eu não Ah, saberia te dizer sim. especificamente o que seria, né? Pode ser muitas coisas, na verdade, né? Né? Aqui, a mente humana, acho que ainda hoje não se sabe, né? Tem muita coisa ainda, né, para se Ah, esmiuçar, né? é muito complexo, né? Né? Porque nós estamos falando, né? Quando se fala de mente, nós estamos falando de cérebro, nós estamos falando do que está por trás do cérebro, né? Porque o cérebro ele simplesmente, né, capta aquilo e manda, né? Ah, A sim. mente em si, a gente está falando daqui de um ser imortal, né? Que é o ser, né? Que passa Hum, por várias experiências, né? E é infinito isso, né? Então, a cada dia tem novos conhecimentos, outras nuances, né? A respeito, né? Disso daí. Então, nós sim. falamos de uma pessoa, a gente não está falando do físico, né? Aqui, quando se fala em mente humana, no meu Uhum, entender, nós estamos falando de um ser que teve várias vivências, que viveu muita coisa, que já passou por muitas coisas, né? tá. Por isso Uhum. que eu falei lá atrás, às vezes pode ser um processo kármico também, né? Ah, tá. Sim, sim. Né? Ou até É, mesmo abusos, né? De uma série de coisas que levou a isso. sim. E a questão, falando agora um pouco da questão do reiki, né, que fala, Ah, o né? reiki, né? Eu gostaria Reiki. de falar reiki por causa do kanji que a gente lê, né? Ah, De tá. reiki, energia. Se você for colocar reiki ao pé da letra, a gente não vai traduzir, né, o kanji, né, o japonês ao pé da letra, né? Uhum, O reiki, a gente tem o kanji de rei, que é espírito, e ki, energia, né? tá. Então, como é que você vai, né, colocar isso para frente como terapia, né? Então é melhor você colocar assim como Reiki, como energia vital universal.
Se é energia universal, obviamente tem que ser vital. Senão Certo. faz Uhum. sentido, né? Se é energia vital, por que não ser também universal, né? Então é isso que a gente coloca como Reiki. Reiki foi é, uma, uma terapia, uma técnica, Uhum. é, eu vejo assim, que foi concedida a nós, os seres humanos, né? Assim, no início do século passado, praticamente faz 100 anos que nós temos o Reiki no planeta, né? Ele foi redescoberto por um mestre japonês, Mikao Usui, Uhum. que teve essa, eu digo, incumbência, essa missão espiritual de trazer para nós uma forma de nos conectarmos conosco mesmos, né? E com as pessoas, né? Levando a elas o benefício, né? De uma energização, né? Uhum. Canalizando uma força maior, né? Tá. É, o tocar as pessoas, né, e passar energia, abençoando elas, existe desde sempre na humanidade. E Uhum. em alguns locais tem nomes específicos, né? Uhum. Tem Jorei, tem a bênção na Igreja Católica, tem a unção, não sei se é isso que fala mesmo nas igrejas evangélicas, tem o passe nas casas espíritas, nos templos umbandistas. Uhum. E, sabe, né? É do ser humano, aliás, é do ser vivo, né? Mais evoluídos, né? Colocar Uhum. a mão, né, na onde dói. É Sim. instintivo, né? Né? Sim. Se vê, né, também, não só nos seres humanos, mas nos mamíferos também, as mães fazendo isso, né? Quando acontece alguma coisa com as suas crias, né? Hum. Ou lambem, ou, né, É, né? tal, Uhum. acolhem de alguma forma, né? E o Reiki veio, então, para que não tem nenhuma ligação, né, religiosa, Uhum. né? Não tem nenhum fundamento religioso na sua forma de trabalhar, na sua essência, né? Porque fala de energia, né? Vital, né? É uma coisa que tem em todo mundo, né, que está vivo, né? Está desligado de qualquer sentido religioso, porém, né? Não deixa de colocar como uma forma de conexão com algo maior. Tá. Uma Uhum. vez que você faz um curso de Reiki, que você aprende a trabalhar com essa energia, né, você se conecta com algo maior e essa energia ela vai então trabalhando em você, né, Uhum. limpando algumas coisas, alguns bloqueios dentro de si e vai te conduzindo para aquilo que é o seu melhor. Por isso que eu Uhum. digo, tudo na minha vida aconteceu quando eu fiz o curso de Reiki. Eu nem sabia para que era. E a partir daí eu me vi na massagem. Depois da massagem eu me vi numa outra coisa. Depois eu vi numa outra coisa. E a coisa foi crescendo até onde eu estou hoje, né? Então é o Certo. Reiki que trabalha em nós, né? É como se existisse uma força maior, né? Limpando a gente constantemente, né? Nos Uhum. deixando, né? Alinhados com o nosso propósito de vida, né? Então, Nossa. você Uhum. pode aprender um Reiki hoje, né? E isso vai potencializar o que você tem de melhor em você, né? Certo. Mikao Sui disse que chegaria um Uhum. momento na humanidade que pelo menos um membro de cada família fosse reikiano, para mudar essa consciência que está o planeta hoje. Com o Uhum. Reiki nós podemos, não só trabalhar o que está próximo, né, o que é físico, o que é palpável, mas também Uhum. podemos canalizá-lo e enviá-lo à distância, né? Então nós podemos abençoar o mundo todo, né? Esse é o propósito. Então é tirar a pessoa, né, de si, seu próprio mundo e colocá-la ela em contato com o que é maior, com essa consciência maior. Então é pedido, né? Isso vai de cada pessoa, né? Que todo reikiano Uhum. esteja num trabalho, né, de conscientização sua e do planeta, Uhum. tá? E não requer. Você não Uhum. precisa rezar para aplicar reiki, você não precisa nada. Você simplesmente deixa a energia fluir. É como se fosse uma energia inteligente que vai aonde o corpo da pessoa precisa se reequilibrar. Em termos assim práticos, né, para conseguir mais ou menos visualizar, mas no caso você que faz o reiki, né? Reiki, né? Sim, É,
O que que você, em termos práticos, você faz ali com a pessoa ali no caso, né? O Reiki é legal porque ele fala, deixe fluir. Então, Uhum, simplesmente a gente aprende, né, aqui no Japão, que a gente tem que fazer, né, mãos em prece, gachô, agradecimento por tudo que você faz, gachô, e uhum, deixa a energia fluir. tá. No Reiki eles pedem para você não colocar o seu pensamento, para não atrapalhar a energia. Então você simplesmente deixa a energia fluir, seja numa pessoa, numa planta, num animal, na comida, no carro, onde você precisar de Reiki, você passa Reiki. Energiza Uhum, tudo. Né? Não é água que você vai beber, qualquer coisa, sempre use Reiki. Para você estar energizando, trocando aquilo, uhum, né, por algo melhor. tá. Aquela energia, aquilo, seja lá o que for. Né? Dentro do que você falou agora, eu como leigo, o que eu achei mais difícil é você não colocar seus pensamentos, né, no... Porque a gente acha que a gente tem que, né, pôr pensamento em tudo, né? E não deixar fluir. E o que a vida Hum, quer, na verdade, se a gente for entender bem, né? Que Mikao Usui sabiamente colocou para nós em deixar fluir, é que sempre a gente está com a nossa mente atrapalhando tudo. Quando a vida fala, hum, deixa fluir. A gente pode trocar esse deixa fluir de uma maneira, então, vamos colocar religiosa. Tenha fé, confie, blá blá blá, blá ah, blá tá. blá, né? E a gente não, a gente quer colocar a nossa mente, porque eu sei que isso vai dar certo, eu sei que isso é melhor, isso e aquilo, quando na verdade a mente só está atrapalhando tudo, né? Deixa fluir, né? Confia, tenha fé, é a mesma coisa, sabe? Eu conversando com outras pessoas, de outras áreas também, É, eu particularmente cheguei a entre aspas, claro, né, mas uma conclusão assim que a nossa mente, muitas vezes, ela é uma vilã também, às vezes, né? lógico, né? Porque quando você fica muito no mental, quando eu falei lá no Pathwork, a gente estuda defesas, né? Quando você Sim. fica muito no mental, você na verdade não quer resposta, você quer ficar atrapalhando o meio do caminho. Agora, Hum, quando você sai do mental e você procura sentir o seu coração, você pode chegar mais fácil à resposta daquilo que você busca. Né? Mas a gente quer resolver aqui. E aqui a gente às vezes não resolve nada, a coisa vem daqui. Então, respira fundo, né? E tipo, vou tirar a mente de campo. Vamos ver o que a minha sabedoria tem para dizer, né? O que está dentro de mim. hum, E às vezes a coisa emerge. A resposta estava ali o tempo todo. sim. Né? A questão do lei que qualquer pessoa pode estar Qualquer fazendo. pessoa pode aplicar Reiki, pode aprender Reiki, né? Qualquer pessoa que esteja, né? É, se vir fazer curso comigo, eu vou passar tudo isso, né? Uhum. É, sobre essa coisa, né, de estar apto, estar aberto, estar assertivo, né? Ter essa coisa de eu estou aprendendo isso daqui para poder fazer algo de bem, de bom, melhor dizendo, né? Para minha vida Uhum. e para a vida das pessoas, né? Sim. Porque eu tinha, desde sério, quando eu comecei a estudar essas terapias tudo, né? Uhum. Que um lema assim, né? Aprender, seja lá o que for, né? Para melhor servir. É o que você está fazendo, aprendendo para melhor servir. Quando Sim. você aprende para melhor servir, você fica em conexão com o eu divino, né? Ah, Fala com o eu dentro, com o Deus dentro de você, né? Porque é isso que essa força, poderia colocar uma força maravilhosa que é Deus em nós, quer fazer o tempo todo, né? Servir. uhum. Sim. E quando a gente está nesse processo, quando a gente está nesse pensamento, né? Vou nem dizer filosofia de vida, mas essa coisa, né? A gente está feliz, né? Às Sim. vezes com o bolso vazio, mas está feliz, né? É, que nem eu falo, a felicidade é relativa, né? Cada pessoa, É, felicidade tem um significado também, né? cada um tem o seu tesouro, né? Né? A sua forma de ver, de analisar, né? E sem julgamentos, né? Cada um, né? Então, aprender para melhor servir. Tudo que você faz, né? Que está aprendendo, seja lá o que for, se for posto em movimento em benefício a uma coletividade, eu acredito que tem, né, um retorno, né, muito positivo para a tua vida. Ah, Né? sim. É isso que eu também estou aprendendo a fazer, né? Colocar, colocar mais em movimento aquilo que eu sei, né? Sim, Não sim. guardar numa caixinha. Né? É você usar o seu conhecimento, né? Para Sim, beneficiar sim. as pessoas, no caso, né? Aham.
É por isso que eu tô aí, né? Assim, na Que vida, legal, que legal. né? Eu acho que depois que eu encontrei isso, né, no Uhum, meu caminho, né, aquela ansiedade que eu tinha lá em Dourados, lá no Mato Grosso do Sul, quando ainda era, uhum. né, adolescente ou coisa, né, isso cessou, né, porque eu acho que é isso que a vida queria, né, se eu fosse Ah, concluir tudo, né, sim, né. Eu não sabia, mas talvez desde criança, talvez já tivesse aí escrito, você vai ser terapeuta. sim, sim. É, não, mas realmente, Né? né? É. E eu Então, falo isso uhum, sem a pretensão de ser alguma coisa, ou presunção, ou arrogância de nada. Vir falar comigo, fazer aula comigo, qualquer coisa comigo, é isso aqui. uhum, sim. É isso aqui. Não tem nada mais do que isso. Né? Mas hoje, então, você acredita que, né, no caso, você encontrou seu propósito, né? Sim, E sim. acredito que você se sinta feliz, né? Por Ah, isso, né? muito, muito realizado, Né? né? Realizado, né? Realizado, feliz. Hum, E seria legal. muito bom que várias pessoas que estejam também assistindo esse podcast, né, Uhum, poderiam, né, também encontrar isso. Muitas devem ter encontrado também, né? sim. Pudesse também, né, entender esse processo. Mas tudo começa, né, lá, né, assim, né, no Pathwork, né? Eu gosto muito dessa metodologia, né? Uhum, Porque ela me deu sabe, muita consciência, né? É, Quando, né, isso eu coloco nos meus alunos de Reiki, coloco também nos meus alunos de massagem, coloco nos meus trabalhos. A Camila já ouviu isso mil vezes, que ela que faz cafeterapia comigo, né? sim. Quem está comigo eu sempre coloco isso que o Pathwork me ensinou, né? Uhum, Quando eu estiver, né, nessas dificuldades da vida, nesses questionamentos da vida, eu silenciar e lá no Pathwork a gente tem bem assim, colocado dessa forma, né? É você colocar assim, Deus, né? uhum, Ele usa muito o termo de Deus, porque não é só psicologia, é espiritualidade também. tá. Né? Deus, como posso, eu falo o Uhum, meu nome, né? Como eu posso, né, cooperar contigo em sua obra de salvação do mundo, né? Então, você sai daquele cantinho onde você se sente isolado e inútil uhum, uhum, sim. para um local de dignidade, né? Uhum, Você questiona a Deus, né? Deus, como posso eu cooperar contigo em sua obra de salvação do mundo? Mesmo que você não acredite em Deus, mas se põe aqui em sim, sim. algo maior, né? Que Uhum, alguma coisa, né, vai acontecer, porque você está se pondo, né? É, vamos dizer, há um trabalho, há um processo, seja lá o que for, uhum, de aonde você tem muita importância. Não uhum, naquela importância egóica, né? Aquela coisa. Mas, entende, né? Naquele sim. lugar de uau, né? Sabe? Como posso cooperar contigo, né? É uma coisa que leva a pessoa a ter uma certa humildade em reconhecer isso, né? Pedir, né, para ser usado, né, para algo muito maior. Outras pessoas de outras religiões têm esse mesmo questionamento de uma outra forma, né? Dentro do Pathwork a gente trabalha assim. Entendi. Acender a luz. Acho que melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho, estava muito escuro. Aham. Mas que legal. Porque eu não sei, né? Eu fico falando assim, eu falando mais. Ah, Acho que eu me sinto bem assim quando eu consigo ajudar as pessoas, assim, sabe? claro, né? Né, acho que todo mundo, né? Acho que Todo mundo, é, porque esse é o nosso é bom propósito, você né? sentir que você tá sendo útil às pessoas, assim, né? Sim, na verdade a gente está É, sendo útil para Deus, né? sim, sim. Né? Então, eu acho se sentir útil é maravilhoso, né? Sim. Se a coisa não está sendo legal, não está fluindo bem, passa a ser útil para alguém ou para alguma coisa, né? Uhum. Né? É, eu tinha um conhecido, né? Que por alguns motivos, né? A gente se afastou, né? Porque isso acontece, né? Em todo mundo, né? Uma hora tá aqui, outra hora tá lá, briga, né? Tal. Uhum. E ele se tornou alcoólatra, né? Ah, tá. Alcoólatra, terrivelmente, assim, não tinha como ajudar, ele também não queria ajuda, ele queria mesmo beber, né? Ok. É, engraçado, né?
mesmo, né, vivendo de Seikatsu Rogo, né, Uhum. nesse problema, né, que ele tem, grave, né, à noite ele saía para alimentar os gatinhos, né, Ah, nas é. quebradas da vida, aí, né, nos koen da Hum, vida, ele vai lá alimentar os gatinhos, né. Eu não saio da minha casa para alimentar os gatinhos, ele sai da hum, casa dele, certo, mesmo sendo, né, naquela situação que eu vejo que não tá legal, né, certo. né. Uhum. Mesmo bêbado ele vai lá fazer isso. Ou seja, Hum, mesmo assim, né, existe amor ali, né? envolvimento, né? Mesmo assim, Hum, de alguma forma, né, ele está fazendo algo, né, para Deus, né, que é para os animais ali. sim. Eu que não tô nessa condição, Uhum. não saio da minha casa para ir andar em Coen à noite, né, levando Uhum. comida para gato, né? E muitas pessoas também não fazem isso, né? Então, de alguma forma, né, quando você faz algo por alguém, se sente útil nisso, você fica feliz, né? E é assim que ele está, né? Sim. Agora, o dia que ele vai sair do alcoolismo, essas coisas, já é uma outra conversa, né? Já não sei como que vai ser, porque não estamos mais convivendo junto, né? Mas se Uhum. dentro disso ele também se sente útil para alguma coisa, já está valendo, Ah, sim, com né? certeza, né? Ele deve ficar muito feliz de ver os gatinhos que ele cuida. E os gatinhos também devem ficar muito felizes, né, por receber a Sim, comida vindo da mão dele, sem julgamento, se ele bebeu ou não, se ele é alcoólatra ou não, né? É né? verdade, né? É, realmente, Né? realmente. Bacana isso, né? Mas eu tava falando dessa questão, né? Que é. Eu, né? Falando assim, eu vejo assim que, tipo, eu não sou aquela pessoa assim que. Eu não tenho nenhuma religião, Sim, né, nada sim. assim, mas eu acredito em algo maior, né? Sim. Como cada pessoa queira chamar, né? Um Seja, Deus, né? a vida, o Universo, universo, consciência. enfim, né? Mas eu não sou aquela pessoa que todo momento fala assim, né? De Deus, Deus, mas eu acredito, né? Numa energia maior. E eu acredito que Deus, né? No caso, as obras dele são feitas. Dele é feito por nós, no caso, né? Sim, através de nós, muitas Através de nós, vezes. no caso, né? Então, porque às vezes as pessoas acham que vai cair algo do céu e não é assim, Não né? é Tipo assim, assim, né? não é assim que funciona, né? Assim que Vem através funciona. de outras pessoas, no caso, Sim, né? sim, né? E faz esse movimento, né, acontecer, né? Sim. Então, por isso que eu realmente, falando um pouquinho desse projeto aqui do Drivecast, mas Ah, hoje muito em dia, bacana, né? Por porque eu sinal. comecei pós-pandemia, né? Foi Sim. meados de 2023, mais ou menos. Ah, E poderia, muita gente naquela época foi pro, quer dizer, foi onde começou os podcasts e tudo mais, sei, né? sei, sei. Devido à situação lá. E aqui, trazendo para nossa realidade aqui no Japão, onde cada um Uhum. mora numa região e é aquela rotina doida de Sei, trabalhando em sei. fábrica e tudo Aham. mais, era muito mais viável eu fazer algo online, né? Uhum. Videoconferência, né? Sei, sei. Mas eu ainda assim eu quis fazer essa coisa pessoal, né? Ter o contato pessoal, assim, né? Maravilhoso, nossa, né? Porque, é claro, a tecnologia é boa, né? A gente pode Aham. fazer bem, bom uso dela, né? Sim, né? Mas essa parte eu não queria perder, sabe? Essa parte de eu Ah, ter contato com as pessoas. que legal. De alguma forma você chega no coração delas, né? Sim, sim, Né? Se elas vão aproveitar uma vírgula disso aqui, já está valendo, né? Agora você, né? Você fez a sua parte. sim. Passando aqui. Aqui mesmo, né? É, aqui mesmo. Aham. É, mas é. Aham. Mas eu fiquei realmente muito feliz hoje. O fato da Serena, né? No caso, Ah, a ela Celina ter foi feito essa sensacional, conexão, meu. né? Nossa. Agradecer novamente a Serena também, né? Aham. Pela conexão que ela fez, assim. E Aham. tá mais uma prova, né? Que são através das pessoas que As coisas as coisas acontecem, acontecem, né? né? Hum, Celina é o máximo, nossa. ainda vou. Ela, além Aham. de amiga, ela é minha cliente faz muitos anos, né? Ela foi também minha aluna de massagem, né? Ah, De que direito legal. também, nossa. Aí, agora voltamos ao nosso ponto inicial aqui. Ok, Já se tranquilo. foram 1h30 aproximadamente, um pouco mais. Nossa, nem percebi. Passa rápido, né? Passa rápido, né? E eu falei pra caramba, achei que não ia falar nada. Não, foi bem bacana, né? Aura, agora, aí, geralmente Hum, no finalzinho do, né, do nosso sim, bate-papo, sim, sim. eu peço para os convidados, né, fazer Ah,
entre aspas, um pequeno resumo. Eu, não digo, eu falo resumo, mas não seria um resumo, né? Mas o que, que Ah, você tirou da vida até. De tudo que você viveu até hoje, no caso, né? ah, tá. Tipo, é claro que ainda tem várias décadas pela frente de Sim, experiência de sim, vivência, né? sim. Mas Aham. pelo menos até o dia de hoje, né? Desde a sua Hum, infância até o dia de hoje. O que, que você tirou da vida? O que, que você. olha, eu só diria assim que eu entendi que assim existe, né, alguém no comando desse barco, Uhum, né? E que de uma forma assim muito, né, assim, admirável, né, uhum, me conduziu até aqui hoje, né? Entre trancos e barrancos, né? uhum, Entre muitos desafios, entre, né, ganhos e perdas, né? Existe, né, acho que em todo mundo, né, parece que uma mão invisível conduzindo. Mesmo quando você está ali na beira do precipício, né, de perder as esperanças, tudo, né, existe alguma coisa, aí vamos dizer, inexplicável, né, se é que é uhum, inexplicável, né, conduzindo a gente para o nosso melhor. É isso que eu aprendi, uhum, né. Se isso é um princípio de fé, eu não sei, né, porque eu não sou uma pessoa fervorosa, né, porque eu não tenho esse hábito de rezar, orar, ou sei lá o que for, né? uhum, Eu acredito muito que quando eu estou trabalhando, fazendo a massagem, ou qualquer outro trabalho que eu esteja fazendo, isso vale muito mais do que palavras soltas ao vento, né? É quando sim, o seu corpo participa daquilo, né? Então, tá, né? Eu aprendi, né, numa, num livro que eu li há muitos anos atrás, né? uhum, É, Frei Fabiano de Cristo. Ele dizia uhum, assim que o trabalho da mão dele, né, era a oração verdadeira a Jesus, né? uhum. Então não eram palavras, eram atitudes, Ações. ações, né? Hum, Então eu achei que isso era muito legal. Então não estou assim dizendo que não é válido você fazer sua meditação, sua oração, seja lá o que for, né? uhum, Sua reza ou seu mantra, não. Né? Não estou dizendo que isso não é correto, mas no meu caso, que não tenho esse hábito, uhum, trabalhar seria isso, né? uhum, Né? sim. E eu entendo que, né, eu só digo assim, obrigado a Deus pela bênção do trabalho, né? Ah, Existe que sim, bom, né? que bom. Eu concluo da minha Uhum, vida existiu aí, né? Assim, né? A gente fala nessa coxa de retalhos, né? uhum, Existiu uma mão invisível que me trouxe até aqui hoje, né? E vai conduzir daqui para frente para o melhor. sim, com certeza. Né? É isso que eu tenho para dizer, né? Existe sim alguma coisa aí inexplicável, né? Para Uhum, muitos vão definir o nome que queira, né? Mas que uhum, conduz a gente mesmo nos piores momentos da vida, né? sim, Quem não tem, né? Momentos sim, ruins, né? sim. Mas tá ótimo então. Uhum. Mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado, né? Obrigado pelo Nossa, dia de né? hoje. Foi um prazer, Obrigado, viu, né, conhecer Marcelo? você. Prazer, Tá? né? Obrigado, E pessoal, que estava assistindo a gente, está assistindo, né? isso, Né? Venham me conhecer aí. Aqui em Nagoya, Kanayama, tô aqui, né? isso. Depois eu vou Ou, deixar o seu arroba, né? Seu aham, Instagram isso, na, né? na Falam comigo, descrição né? do vídeo, né? Estamos aí à disposição, Tá ótimo né? então. Obrigado, viu, mais uma vez. Obrigado a E você, né, Marcelo, né? tá ótimo então. Agradecer a todo mundo que vai assistir Uhum, depois também, que já assistiu, né? Quem tá uhum. assistindo aqui na live também. Então tá bom então, né, pessoal? Muito obrigado Obrigado, né, por pessoal, né? hoje. E até o próximo Drivecast então, tá bom? É, Até lá então. Muito obrigado, pessoal. obrigado, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau, Tchau. tchau. Bênção de luz.